Oi, seja bem-vindo ao canal Consciência Mística. Eu me chamo Michele e hoje nós vamos estar fazendo previsões para o futebol, para a seleção brasileira, atendendo o pedido de 2 inscritos, comentários acerca de quem poderá assumir a seleção brasileira. Primeiro, nós vamos saber se Dorival Júnior ele vai permanecer no cargo de técnico da seleção brasileira. Segundo, nós vamos ver as possibilidades de 3 nomes de técnicos que foram sugeridos, que é o Felipe Luiz, André Jardine e Rogério Ceni. E nós vamos também tirar aqui tarô para saber se 3 técnicos estrangeiros, se eles poderão assumir essa parte da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Eu estava fazendo uma breve pesquisa falando que 2024, né, a seleção brasileira não teve uma evolução muito boa com o Dorival Júnior no comando. Está rolando conversa nos bastidores, né, dessa descontentação. Então nós vamos saber primeiro. Primeira pergunta, Dorival Júnior vai permanecer no cargo de técnico da seleção brasileira em 2025? Nós vamos estar tirando aqui o baralho cigano, o tarô de Mazélia, para a gente estar vendo a situação. Eu vou estar tirando 3 cartas aqui. Essa questão, Dorival Júnior, ele vai permanecer no cargo de técnico da seleção brasileira neste ano de 2025? Como é que tá a previsão para ele? Quais são aqui a leitura? Carta da Imperatriz, a carta do Imperador e a carta da Morte. E a carta da Morte como futuro aqui já fala que provavelmente haverá mudanças aí do cargo dele, tá, gente? Carta da Imperatriz, por mais que a pessoa esteja bem intencionada, entrou, né, querendo trazer crescimento, desenvolvimento, mas não muito bem. É como se o imperador aqui no centro tivesse assim uma pessoa com ideias muito rígidas, inflexíveis. É como se as coisas tivessem que ser bem do modo dele e isso não agrada, né, muito aos outros. Veja bem, Cavaleiro de Copas, entrou cheio de promessas. Veio aqui o Rei de Copas, alguém que tem, né, realmente, a pessoa ela tem um desejo muito profundo de vitória. 4 de Copas com a Morte, só saiu Copas aqui. Pergunta é se ele vai permanecer no cargo da seleção brasileira. Dorival Júnior vai permanecer no cargo de técnico da seleção brasileira 2025. Será que ele vai permanecer? Carta da Estrela. É interessante que eu não vejo ele sendo demitido, eu vejo ele pedindo conta, eu não vejo ele tomando ele sendo demitido por conta assim própria, sabe? É ele pedindo desistência do cargo, ele saindo do cargo. Até talvez para continuar a postura da pessoa querer se manter no status, né, de tipo assim, não fui eu que fui demitido, fui eu que pedi para sair, né, porque encontrei algo melhor. Então é engraçado que essa previsão aqui, pelo menos o que tá dando a entender? Que existiam boas intenções dele, sim, né, Cavaleiro de Copas, cheio de promessas, cheio de intenções de querer fazer, né, as coisas acontecerem, de querer dar o melhor, de desenvolver o time. Então a carta da Imperatriz junto com o Cavaleiro de Copas a personificação de alguém que entrou com boas propostas, entrou bem intencionado, mas a gente sabe que nem só de boas intenções o céu sobrevive, né, minha gente? O inferno tá cheio de pessoas com boas intenções. Então a gente sabe que também que ele tinha essa coisa de querer mesmo desenvolver e dar o melhor, mas aqui a carta do Cavaleiro de Copas, toda promessa nem sempre é cumprida dentro deste arcano, tá? Então falsas promessas foram apresentadas até como uma forma de encantar as pessoas. Aí nós temos aqui a carta do Imperador no centro, junto com o Cavaleiro, com um Rei de Copas e um urso aqui, mostrando que o quê? Que a pessoa é muito fechada dentro das ideias, das próprias estratégias, não tem diálogo, não sabe conversar com os outros e aceitar a opinião dos outros, porque tá muito fechado aqui na forma como ele pensa, ele age, ele sente, que ele acha que ele tá fazendo certo, tá? Mas, de um modo geral, não, né? Porque tem muita gente descontente com o trabalho dele, tem muita gente avaliando negativamente esse trabalho dele, então é uma pessoa que não se abre para um diálogo, né? Para entender onde pode estar errando. Então, para ele vai estar sempre certo, independente do que os outros, né,
achem sobre o trabalho dele. Uma pessoa muito autoestima elevada lá em cima. Na parte aqui do futuro dele, quanto à posição dele dentro da seleção, ele provavelmente vai sair de um modo que ele peça demissão, ele saia, né, mediante alguma proposta. Não vejo as pessoas, eu não sei como é que funciona essa parte, mas é aquela coisa, talvez a pessoa é convidada a se retirar, né? Mas aqui ele vai fazer isso antes de rolar este convite, até por causa desse 4 de copas, descontentamento, desgosto, né? Não é uma coisa que tá trazendo felicidade para ele. Então, sim, a resposta é: Dorival vai permanecer no cargo de técnico da seleção brasileira 2025? A resposta é não, ele vai sair, tá? Nesse período, no decorrer deste ano, ele ainda sai. 2025. Agora nós temos a certeza que ele vai sair. Nós queremos saber agora quais são as possibilidades, quem que poderá, né, assumir a seleção mediante a saída do Dorival Júnior. Então, primeiros 3 nomes que foram sugeridos para tirar cartas, que é o Felipe Luiz, que são 3, o André Jardine e o Rogério Ceni. São 3 nomes brasileiros aí, técnicos brasileiros. Então vamos lá, de técnicos brasileiros, Felipe Luiz poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025? Então 3 cartinhas, no mesmo modo Dorival, a gente vai tirar 3 cartinhas aqui. Felipe Luiz poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025? Carta do pendurado, carta do imperador e a carta do enamorados. Aqui nós temos 3 arcanos com a energia bem forte, né, que é a carta do pendurado, a impossibilidade neste momento, dificuldades, talvez ele não tenha um preparo ainda para assumir uma seleção brasileira, tá? Tô falando que é um preparo assim de tipo, a pessoa não tem conhecimento, não nesse sentido, é como se ele ainda não tivesse preparado para assumir determinada situação, se colocar nessa posição de sacrifício, né? Mas aqui é a carta do imperador. Interessante que o imperador no outro jogo do Dorival saiu no centro. Talvez ele seja uma peça no xadrez aí da corporação, né? Mas assim, para não ser utilizada agora. Terminando aí com enamorados. Enamorados são as ofertas. 9 de espadas. E 9 de espadas é um arcano bem complicado. 8 de espadas. Também já invalida algumas coisas. E 3 de espadas. Qualquer proposta que surgir, assim, dele, provavelmente não vai ser uma coisa muito agradável. Bom, a resposta é: Felipe Luiz poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025? E a resposta é não. Existe burburinhos, existe muita conversa nos bastidores, entretanto, todavia, contudo, 3 de espadas, nem sempre as coisas saindo como planejado, né? Nem sempre tendo como é que fala? A confirmação. Muito nos bastidores essa conversa do Felipe Luiz, mas nada se concretizando. Nós temos 3 arcanos aqui também que vai falar das dificuldades, tá? 3 arcanos da lua, ainda situação muito nebulosa, muito indecisa. Então, a leitura aqui pro Felipe Luiz não tá muito positiva. Pendurado com 9 de espadas, o pendurado, situação muito difícil de concretizar, impossibilitado, imóvel, a pessoa tá ali, né, uma situação muito complicada de se mover, tá? 9 de espadas, traz as dificuldades, traz os obstáculos, tá? Essa árvore aqui, a situação tende a crescer na questão de obstáculos. Os obstáculos, eles não tendem a assumir, eles tendem a crescer para ele assumir uma seleção brasileira. Então, o nome dele possa até ser vagamente cotado, contudo, entretanto, todavia, não ocorrerá, tá? E, possivelmente já foi até descartado lá na lista que esse pessoal, os bastidores fazem. Ele não tem muita possibilidade de assumir, não. Nem tá sendo cogitado. Então, o segundo nome da seleção aí para assumir um técnico é o André Jardine. Então, André Jardine poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025, com a saída de Dorival Júnior. Então, nós temos que saber se o André Jardine ele poderá assumir a seleção brasileira em 2025. Então, vamos lá, André Jardine. Carta da temperança, carta da torre, a carta do Papa.
Nós temos também técnico não muito bem, talvez não muito positivo, né? Porque vem a carta da torre. Na situação junto com o Papa. André Jardine poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025? Seria uma coisa que ele, se ele conquistasse, assim, né, um desejo, uma coisa até muito interna dele, né, Cavaleiro de Espadas, existe esse desejo interno, assim, de um dia estar preparado para poder alcançar. Então, o André Jardine, ele tem um sonho de ser, né, técnico da seleção brasileira, mas é um sonho que ele vai realizar mais posteriormente. Não vejo ele realizando nessa Copa de 2026 esse sonho dele de ser técnico da seleção brasileira, tá? Mas é um ideal, ele tem isso como um objetivo, tipo assim, os objetivos lá de vida, ser técnico da seleção brasileira um dia e fazer o melhor dele. Só que aqui ele não entra como técnico esse ano também não, tá, gente? Muitas dificuldades, obstáculos, mas o desejo interno de sim, ele quer um dia assumir a seleção brasileira, assim, como técnico, e ele vai conseguir alcançar. Então eu vejo o André Jardine assumindo a seleção brasileira mais pra frente, não agora nessa Copa de 2026, não vai ser ele. Mas ele tem muita possibilidade, sim, de realizar esse objetivo dele de vida, tá? Ele tem esse objetivo de vida, assim, de ser um técnico da seleção, ele vai alcançar, mas não nessa Copa. Até porque o nome dele não tá sendo ali cogitado, tá? Vamos lá, Rogério Ceni. Então, nós temos aqui o brasileiro, o primeiro, Felipe Luiz, não. André Jardine, não. Rogério Ceni, vamos ver. Rogério Ceni poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025 com a saída de Dorival Júnior? Quais são as possibilidades? O que o tarô pode responder a respeito disso? Vamos lá. Rogério Ceni, Imperador, Enamorados e Julgamento. Cara, a carta do Rogério Ceni saiu muito positiva, mas nós temos um julgamento aqui no final, fechando o jogo, trazendo um não, mas porque vai surgir outras possibilidades para ele, um outro caminho para ele, talvez não a seleção aí, talvez assumindo, sendo técnico de outro time e talvez sendo até melhor para ele, tá? Nós temos aqui um 8 de espadas junto com o Imperador, um As de Paus e um 5 de espadas. Cara, o Rogério Ceni, ele tem mais, parece que aparentemente ele tem mais preparo, viu, para a seleção brasileira, se ele fosse assumir, porque a carta do Imperador fala de alguém com experiência, com visão estratégica, junto com o 8 de espadas, de paus, né? A pessoa que entende as limitações do time, né, ver as limitações, talvez por ter muito tempo de experiência, até no campo, né, eu lembro do Rogério Ceni como goleiro, isso quando eu era criança, isso na época que eu assisti futebol ali, eu assisto futebol esporadicamente só nas épocas de Copa do Mundo, mas eu lembro muito do Rogério Ceni na Copa que teve no Japão, né, ele sendo aquele goleiro top, e todo mundo torcendo por ele, então talvez aqui ele tenha essa visão de Copa do Mundo, porque ele participou, né, como jogador também, né, como goleiro, então mediante as cartas aqui, existe até essa proposta dele ser cogitado a técnico da seleção brasileira, pode estar até sendo já revista, sendo negociada, sim, um As de Paus. Mas aqui o julgamento, junto com o 5 de espadas, já traz um não. Não será o Rogério Ceni como possível aí, técnico da seleção. Existem mudanças no caminho dele, né? Outros caminhos. Então, dentro da pergunta, ele vai ser assumir a seleção brasileira? A resposta é não. Por mais que isso esteja sendo cogitado, né, existe um burburinho, a conversa, os encontros, tá? A resposta entra como não, porque haverá mudanças de caminho, outras situações surgindo na vida do Rogério Ceni que pode atrapalhar ele de assumir qualquer coisa. Até talvez problemas na seleção que ele é técnico atualmente, tá? Então, isso aqui
Nós temos aqui a confirmação do tarô. Provavelmente não vai ser um técnico brasileiro, tá, gente? Seleção 2026. Então, nós temos 3 nomes brasileiros que não foram favoráveis, segundo a resposta do tarô. Michele, você é vidente? Não sei, gente. Isso aqui nós estamos fazendo uma leitura. Eu não sou vidente, tá? É melhor explicar aqui de uma vez. Não sou vidente, não entendo nada de futebol, mas estou aqui entendendo o pedido dos inscritos do canal. Uma forma de fazer um exercício de previsão com o tarô. Se eu errar, eu errei. E é isso aí, eu não fico presa. A gente erra, a gente acerta e a vida é de erros e acertos. E eu não me coloco como sabedor da verdade nenhuma. Mas aqui, dos 3 nomes de técnicos estrangeiros que deram as sugestões nos comentários, Ancelotti, um italiano, um técnico italiano. Então nós vamos saber, Ancelotti. Gente, se eu estiver pronunciando errado, vocês me desculpam, mas vou pronunciar aqui de modo que... Ancelotti vai permanecer, ele vai, né, poderá assumir, então vamos refazer, Michele, calma aí, concentração. Ancelotti poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025? 3 nomes estrangeiros. Ancelotti poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025. Ancelotti, técnico italiano. Qual que é a situação? Qual que é a possibilidade? Pendurado, tem dificuldades. Existem dificuldades, eremita, talvez a ideia do estar aqui no Brasil, de assumir a seleção, uma coisa que esteja um pouco distante. Mas imperador, no final, ele tomando a decisão. A decisão tá nas mãos do Ancelotti. É como se, tipo assim, existe convite, mas não tá dentro dos ideais do Ancelotti. E ele, né, essa decisão meio que tá nas mãos dele. É tipo assim, cartada final. Assume ou não assume? Tá nas suas mãos o poder. Cara... ele tem muita possibilidade mas isso vai muito do querer dele. Será que ele quer assumir, assim, de tipo assim, ele tem um convite, mas ele talvez não vai querer assumir. 3 de paus, 8 de copas, esse desejo, assim, ele não tá nos planos dele assumir uma seleção brasileira, não tem aquele sonho, aquele desejo, né? Talvez até mediante as coisas que a seleção brasileira, pegar um time para treinar, é como se ele tivesse que fazer as coisas lá desde o início, né? Então, assim, 8 de copas aqui no presente, junto com a eremita. E o futuro cavaleiro de... Isso vai depender, se ele vai assumir esse cargo, vai depender muito das propostas que irão fazer para ele, cara. E propostas que podem ser enganosas no final. Então, ele tá avaliando muito bem isso. Olha assim, ó, veja bem, qual que é a resposta aqui? A resposta é: Ancelotti vai assumir a seleção brasileira? E eu vejo aqui como um não, porque assumir a seleção brasileira para ele não está dentro dos propósitos de realização, de objetivo, de sonho que ele tem como profissional, como técnico, né? De seleção. Talvez ele teria que fazer uma viagem muito grande também, mudanças muito grandes. Ele vê a seleção brasileira como tendo que passar por uma transformação prolongada, grande, tá? E até talvez para ele também mudar seja um pouco complicado. Então vem aqui a carta da mulher. Não vai ser o Ancelotti, o técnico da seleção. Então corta o nome do Ancelotti. Cartas não muito favoráveis. Tá, nós temos gente do céu. Será que nos próximos ninguém vai ser técnico dessa seleção? Meu Deus. Tô brincando, tá? O próximo nome foi o Guardiola que fala. Guardiola é um técnico espanhol. E o Jorge Jesus, que é um técnico português. Então, esses são os 3 nomes de técnicos estrangeiros cogitados, né? Que o inscrito deu a sugestão aí pra tá jogando carta para essas 3 pessoas. A gente pode fazer assim, tô tirando as cartas e a gente vê depois qual jogo que foi o melhor, pra gente ter uma decisão final. Pode ser assim, feito assim, né? Então vamos lá. Guardiola.
poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025. Guardiola poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025. Vamos ver. Carta da Justiça, a carta da Lua e a carta do Mundo. Cara, de todos os jogos, o mais positivo foi do Guardiola, vocês acreditam? Guardiola poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025. Velho. 9 de espadas. Esses técnicos, eles... Sempre tem um técnico que sai com esse 9 de espadas aqui, viu? Esse 9 de espadas está muito relacionado com a pessoa que olha para o passado e fica refletindo sobre erros que já fez, né? Que se arrependeu, talvez na vida profissional, atitudes. E, bom, cara, o jogo para ele é muito positivo. É um nome aí que poderá assumir, sim, a seleção brasileira, porque o jogo dele tá muito positivo. Carta da Lua, junto com essa rainha de ouros, nós temos um 3 de ouros que fala de contratos, de firmação de contratos. Vamos ver se o baralho cigano confirma aqui essa firmação de contratos no resultado, né? Carta da Lua, legal, indecisão. Olha, coração. Então, gente, no jogo do Guardiola, a questão tá mais positiva para ele assumir. Dorival Júnior saindo, o nome do Guardiola vai ser cogitado, sim, vão oferecer uma proposta muito maior para ele, em questão até financeira, tá? Existe obstáculos, ele ainda, em algumas situações, ele se pega pensando que poderia ter feito diferente, talvez a experiência que ele vai usar aqui nos erros dele enquanto técnico de outras seleções, de outros times, né, como ele é estrangeiro, ele deve ter uma bagagem diferenciada, e essas dificuldades aqui que ele enfrentou, né, erros que ele teve enquanto na postura profissional, ele vai buscar não repetir na próxima time que ele pegar, que ele assumir, que provavelmente vai ser seleção brasileira, tá? Então nós temos aqui arcanos muito favoráveis, uma carta do mundo junto com esses 3 de ouros. 3 de ouros fala de contrato, de sociedade, né? Sendo bem acordadas, bem assinadas e trazendo muita prosperidade, porque a carta do mundo, ele dando continuidade, dando progresso, e ele se sentindo realizado, fazendo uma coisa que ele gosta de coração, tá? Então é provável que ele pegue um time, uma seleção que tá, eu vou pôr entre aspas, desmoralizada, né? Vindo aí de dificuldades, vindo de fracassos, e ele conseguindo colocar essa seleção pra cima, tá, gente? Então, o Guardiola, ele é o nome que tá mais bem cotado para assumir. Nós vamos ver só o jogo do José Jesus, para saber se vai ser ele ou como é que tá. Então vamos lá. Guardiola, então, anota aí que o nome dele aqui, a carta dele tá muito positiva para ele assumir a seleção brasileira em 2025. Então, é interessante que no vídeo anterior que eu gravei sobre o Dorival Júnior, vou deixar aí nos cards para você dar uma assistida, na minha vaga lembrança, tinha ali a resposta, né, se ia ter um técnico estrangeiro, e a resposta era muito favorável para a seleção ter um técnico estrangeiro, sim, sabe? Mas vamos acompanhar e desdobrar, né? Então vamos lá. Último jogo, José Jesus, técnico português, poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025. José Jesus poderá assumir a seleção brasileira como técnico em 2025. Carta da Imperatriz, a carta do julgamento e a carta da Lua. Ele já tá aqui, né, que quando o julgamento ele cai no jogo, gente, isso aí, assim, é um não poderá assumir, porque haverá outras propostas, outros caminhos. Assumir a seleção talvez não seja mais viável neste momento, até seja para ele,
mas não vejo aqui ele assumindo a seleção, não. 4 de copas, as de copas e o 3 de copas. Ainda que exista propostas, né, exista possibilidades, né, porque a carta do mundo, ela abre o caminho de oportunidades, mas o julgamento saiu no centro. Pelo menos nas minhas leituras, enquanto estudante de tarô, o julgamento ele entra como um não, porque a vida vai trazer coisas diferentes, né, para a pergunta, por no caso do José Jesus. Então, propostas bem diferenciadas para ele, trazendo renascimento, trazendo até a realização de coisas que ele queria muito, que ele desejava muito. Então, assumir a seleção não era um desses desejos dele, tá, gente? E vejo ele muito mais ancorado, mais perto ali da casa dele. Da casa dele que eu falo assim, lá da terra dele. Então, muito provável que não vai assumir, por hora, a seleção brasileira. O nome que saiu aqui no jogo foi do Guardiola, um técnico espanhol. Será? Então, esse aqui é o exercício de previsão do futuro, né, gente? Futuro, ele, como diz, como a gente está vendo no tarô, as coisas podem mudar, variáveis podem acontecer, mas nas possibilidades que o tarô avalia, quem está com o nome mais favorável, com a energia mais favorável, dentro da pergunta, é o Guardiola, tá certo? Então, nós vamos ter um técnico, segundo aqui, as previsões. Então, Dorival Júnior vai permanecer? Só fazendo um resumão. Na seleção brasileira 2025? Não. Ele vai sair, ele vai ter uma proposta mais interessante, ele vai pedir o término do contrato dele. Vamos ter um técnico brasileiro assumindo essa seleção? A resposta também é não, tá? Os três nomes avaliados aqui, pelo menos nenhum desses três foram positivos. As cartas não saíram muito positivas para eles estarem assumindo. Apenas o André Jardine, que eu vejo que ele tem como objetivo de vida um dia assumir a seleção brasileira e trazer muita alegria para o povo. Mas os outros não têm isso como objetivo e não existe essa... Não é que não existe essa possibilidade sempre existe, mas é possibilidades bem pequenas dele assumirem em 2025, tá bom? Só o André Jardim, que eu vejo ele mais para frente, talvez numa próxima Copa do Mundo, né, 2030, ele pegando isso para si. Vamos lá, e dos técnicos estrangeiros, vamos ter um técnico estrangeiro e a possibilidade é sim, tá? E bate muito continua batendo muito com a primeira previsão lá do jogo que eu fiz no ano passado, do Dorival Júnior, sobre ser demitido. Então bate lá que a possibilidade de um técnico estrangeiro é muito grande, tá? E o nome dos três que foram avaliados aqui, o Ancelotti, Guardiola e José Jesus, ficou positivo pro Guardiola mediante as cartas que saíram, tá? E bem positivo, fechando contrato mesmo, viu? Porque 3 de ouros, fechando contrato e sendo bem positivo para a carreira dele também, a situação, tá certo? Então, esse aqui é o vídeo de tarô previsões, exercícios de previsões. Posso errar? Posso acertar? Posso também. Eu não vou me apegar a erros nem acertos. Vou continuar fazendo os vídeos como forma de exercício de previsão, tá bom? Então eu fico por aqui, deixa sua opinião nos comentários, se você assistiu até o final, o vídeo ficou grande, mas eu agradeço se você tiver acompanhado até o final, deixe sua sugestão nos comentários e eu vou avaliando conforme vocês forem trazendo as demandas, tá bom? Bye, bye!